acredito que todo mundo aqui conhece a história de Gideão. Sabemos que Gideão foi encontrado pelo Senhor em um ambiente escondido, se preparando ou preparado para aquele momento caótico que ele estava vivendo. Deus então chama Gideão. E nesse chamado de Gideão, o chamado de Deus para a vida de Gideão, ou o chamado de Deus para a vida do ser humano, o chamado de Deus não está incluído o que eu gosto de fazer, ou o que eu tenho aptidão para fazer. O chamado de Deus está incluído a vontade de Deus, o desejo do Senhor. E como o Senhor tem como propósito e como objetivo uma missão, um sonho de Deus para o ambiente, para aquelas vidas, para aquelas pessoas, então nós precisamos entender que o chamado de Deus não tem a ver com a minha vontade, mas tem a ver com a vontade de Deus. De Juízes, um libertador. E por que libertador? Porque o livro de Juízes narra a história de um ciclo vicioso, que nós estamos vivendo esse ciclo hoje. E algumas pessoas vivem esse ciclo vicioso hoje. E quais são? E qual é esse ciclo vicioso? O povo recebe a bênção de Deus, e uma vez abençoado, se alegram com o benefício, se alegram com a bênção, e começam a ficar longe do Senhor. Algumas atitudes, algumas escolhas, por ter o benefício atendido, a resposta adquirida, essa pessoa começa então a se afastar do Senhor. E uma vez longe de Deus, você consegue aproximar-se de outras coisas. Longe de Deus, eu me aproximo do pecado. Longe de Deus, eu me afasto do discernimento. Longe de Deus, eu me afasto ou eu retiro de mim o Espírito Santo. Então, quando esse povo começava a ficar afastado de Deus, diz a Bíblia que as coisas começavam a acontecer em sua vida de uma forma que eles não gostavam, porque os inimigos chegavam, começavam a tomar conta do ambiente, e tomando conta do ambiente, eles começavam a saquear o povo de Deus. Por quê? Se eu quisesse simplificar essa explicação, eu poderia dizer: quem está afastado de Deus está sujeito ou vulnerável ao ataque de Satanás. Agora, o povo afastado de Deus, afastado das coisas de Deus, vulnerável ao ataque do inimigo, não porque Deus os castigaram, mas porque eles escolheram ficar longe e se proteger sozinhos. E agora, longe, com a sua autoproteção, eles não conseguem se proteger contra os ataques do inimigo, porque o inimigo é espiritual. O meu inimigo, o seu inimigo, não é carne, não é sangue, não é homem, não é mulher, não é objeto, não é coisas, mas é potestade e principado do inferno. A proteção dele. E eu só estou longe de Deus porque eu decidi estar longe de Deus. Uma vez longe de Deus, o inimigo triunfando sobre o povo do Senhor, a Bíblia diz que alguém começava a clamar. Alguém do povo começava a orar, começava a buscar e pedindo: Deus nos socorre. Deus, nós precisamos de uma resposta. Deus, nós estamos precisando que o Senhor se intervenha com respeito a esses inimigos que estão vindo, estão nos saqueando, estão nos maltratando, estão nos matando, e nós precisamos
Alguém começava a orar, e a oração de um começa a inflamar outros, e a oração dos outros começa a inflamar uma nação. De repente o povo estava orando, buscando e pedindo: por favor, Pai, use de misericórdia e venha nos defender. Que vai ser o canal de bênção para defender esse povo. Deus não desce, mas manda a sua resposta. E a resposta de Deus para uma sociedade que vive nesse ciclo vicioso de ora está abençoado, ora está sem Deus, ora está com Deus, ora está sem Deus. Quando está sem Ele, as coisas começam a piorar, e quando as coisas começam a piorar, aí que vai lembrar dele. E aí esse ciclo vicioso permanecia no livro de Juízes. O livro de Juízes conta dos libertadores. E agora o povo precisa de libertação novamente. E que libertação é essa? Como vai acontecer? Deus não desce, Deus não manda o anjo, Deus não joga um fogo, Deus não levanta as mãos, Deus não desperdiça óleo, Deus não joga uma água, Deus não faz nenhuma mágica. Mas Ele levanta uma pessoa que vai ser o libertador de Deus para a sociedade. Ou seja, todas as vezes que a sociedade está vivendo esse ciclo vicioso, Deus vai levantar respostas, socorros, libertadores. E eu posso estar pregando para alguém aqui que vai ser a resposta de Deus para essa sociedade. Que pode ser a resposta de Deus para essa sociedade. Gideão era a resposta de Deus para aquela sociedade. Deus dizia: vai ser você, Gideão, que eu vou usar. Vai ser você que vai ser o libertador desse povo. Vai ser você que através da sua vida grandes coisas vão acontecer. A história tem seu desfecho, que não é interessante contar os detalhes até onde eu quero chegar aqui agora. Mas Gideão aceita, depois de fazer inúmeras provas com Deus, depois de Deus provar inúmeras vezes que estava com ele e que era isso que ele queria. Gideão então aceita a proposta de ser a resposta de Deus para a sociedade, de ser o libertador de Deus para aquele povo. E agora, aceitando a proposta, ele dizia: eu tenho que enfrentar muitos inimigos. E o Senhor disse: vai aos quatro cantos da nação e convoca um exército. E ele convocou. Se fosse nos dias de hoje, ia mandar o WhatsApp para todo mundo, ia postar no Instagram, no Facebook, mas ele mandou cartas para as nações, para as tribos, para todos os povos que estavam sofrendo com a ausência de Deus e que estavam clamando para o Senhor voltar. E agora eles orando, buscando, ele manda as cartas e ele consegue um grande exército, 32 mil homens. Desses 32 mil homens, Deus vai fazendo alguns testes, algumas provas, e nessas provas alguns homens vão sendo eliminados. Dos 32, de repente ficaram 10 mil. Dos 10 mil, de repente ficaram 10 mil, dos 10 mil depois ficou os 300. E com esses 300, Gideão vai vencer a batalha. Geografia, aproximadamente, com muita pequena margem de erro, ele conseguiu 32 mil homens. E esses 32 mil homens iam enfrentar 150 mil homens, no mínimo. Já estavam em desvantagem, porque 32 contra 150 mil, 32 mil contra 152 mil, já era uma desvantagem muito grande. E Deus então começa, ao invés de colocar povo, colocar gente, Ele começa a tirar pessoas, dizendo: com esses 32 mil, vocês não estão capazes, vocês não estão com habilidade suficiente, e pode ser que vocês vencendo, vocês tiram a glória do Senhor e começam a bater no peito e dizer: vencemos porque nós somos muito, ou porque nós somos fortes. E aí de 32 vai para 10 mil, de 10 mil vai para 300, até conseguir a vitória. Mas presta bem atenção,
Há um tempo atrás eu tive uma visão muito forte com respeito a isso aqui, para os dias que nós estamos vivendo. E orando essa semana pela mensagem desse domingo, Deus me retornou, conversando com um pastor que eu recebi de visita lá na minha casa, no meu escritório, e a gente começou a trocar ideias sobre isso e Deus acendeu novamente no meu coração. Alguma coisa que seria crucial para transformar ou curar a identidade e construir um novo caráter na vida das pessoas.